Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. E para nos ajudar na nossa missão de hoje, recebemos aqui o Birajara de Farias Prestes Filho, supervisor do Arquivo Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Tudo bom? Vai ser difícil. O Birajara. E não é difícil por causa do nome, é difícil por causa da intimidade. Bira. Pode chamar Bira. De Bira. Fique à vontade. Fique à vontade. Boa. É mais fácil. Tudo bom, Bira? Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. E acompanhar esse trabalho da Escola do Parlamento e... Você é sócio da Escola do Parlamento. Que isso. Você está com a gente, é o hashtag Tamo Junto. Tá certo. Muito legal, muito bacana te receber aqui, Bira, e eu queria que a gente começasse explicando um pouco para o nosso espectador o que é o Arquivo Geral da Câmara Municipal de São Paulo ou o Arquivo Histórico da Câmara Municipal de São Paulo. Tá. O Arquivo da Câmara, ele existe desde quando se formou a instituição. Então, lá em 1560, quando se formou a Câmara Municipal... Século XVI? Século XVI. As ordenações do reino, que era a legislação portuguesa, que determinava a organização das câmaras municipais no Brasil e também em Portugal, já determinava que cada câmara deveria ter um espaço, ou um depósito, ou uma urna, um baú, onde se guardassem os documentos produzidos na atividade da Câmara. Então, durante a atividade da Câmara, toda a documentação que fosse produzida, que fosse recebida, deveria ser guardada nesse baú. Então, lá nesses primórdios da Câmara, a gente já pode dizer que havia um arquivo da Câmara, havia essa preocupação com a preservação dos registros. Tanto é que é graças a essa determinação do passado que a Câmara Municipal de São Paulo, ela possui um dos mais completos conjuntos de documentos do Brasil todo. Então, a Câmara possui documentos desde 1562, os primeiros documentos acabaram se perdendo aí ao longo do tempo, mas de 1562 até os dias de hoje, existe documentação preservada da Câmara de São Paulo. Os documentos mais antigos da Câmara, originais, eles ficam no Arquivo Histórico Municipal, até o século XIX. Então, os documentos produzidos de 1562 até o final do século XIX, da Câmara, eles estão no Arquivo Histórico Municipal. É a documentação original da cidade, exige um cuidado especial de conservação, de preservação, então estão lá. E conosco, aqui no Palácio Anchieta, estão os documentos produzidos desde o final do século XIX até os dias de hoje. Então, a documentação produzida pelos vereadores, na atividade legislativa, estão todos aqui. Então... Que legal, que bacana. Essa história do baú me faz imaginar por que do termo vem do fundo do baú, né? Porque isso, é muita coisa que vai se acumulando em termos históricos. Agora, Bira, como é que funciona o acesso a esse acervo? Porque uma coisa é imaginar ou saber ou compreender legalmente que precisa existir um arquivo e nesse arquivo precisam estar os documentos, por exemplo, dos órgãos públicos em geral, mas nesse nosso caso aqui da Câmara Municipal. Mas como é que funciona o acesso? Um cidadão quer uma dada informação, ele tem como ter acesso a isso? Sim, hoje, mais do que nunca, há uma preocupação com o acesso, com a difusão dos materiais arquivísticos nas instituições. E a Câmara tem feito um esforço já grande para difusão desses materiais. Antes, eu queria só reforçar que o Arquivo Geral da Câmara está dentro de uma estrutura que nós chamamos aqui internamente de Secretaria de Documentação. Que legal. Então, a Secretaria de Documentação ela é formada por 3 unidades. Tem uma chefia e tem 3 unidades. Tem o Arquivo Geral, que é a minha unidade, tem a Biblioteca e tem um setor chamado Documentação do Legislativo. Então, essas 3 áreas trabalham em conjunto, trabalhando nessa questão do acesso à informação, à legislação municipal, não só a atual, mas a passada também. Organizar esses materiais, criar bases de dados que permitam pesquisas na internet. Então,
com as novas tecnologias, há um esforço grande para que na internet as pessoas consigam acessar as informações que elas precisam. Então, no site da Câmara, na página principal da Câmara, tem uma aba que chama Biblioteca. Então, nessa aba Biblioteca, existem vários links para as bases de dados da Secretaria de Documentação. Então, são bases de dados sobre projetos de lei, sobre esses documentos históricos, que depois eu vou falar um pouquinho sobre eles. Tem uma página ali sobre processos digitalizados. Então, todos os processos da Câmara de 1948 para frente foram digitalizados. Toda a atividade legislativa de 1948 para frente. Rapaz. Então, você quer acessar ali um projeto de lei na íntegra, o processo inteiro, você consegue acessar pela página da Câmara. Se precisa alguma informação mais específica sobre legislação, quer saber qual processo você deve procurar, nessa aba Biblioteca você encontra as bases de dados e na parte ali de projetos consegue acessar também informações sobre os projetos de lei. Tem legislação municipal, tem informações sobre comissões da Câmara, enfim, é uma base muito rica. Informações sobre vereadores também. Olha só. Então, é um espaço do site da Câmara que permite acessar diversas informações presentes e passadas, né? Que legal. Tem uma parte ali que são os documentos históricos, que nós demos esse nome porque era uma documentação que nós tínhamos aqui no Palácio Anchieta, que era uma documentação especial. Era uma documentação produzida a partir de meados de 1892 até 1937. Essa documentação ela foi digitalizada, foi feito um trabalho de limpeza desses documentos, de higienização, e foi construída uma base de dados também, onde cada documento foi indexado. Então, tem uma bibliotecária que trabalha conosco lá no arquivo, que é a Adriana, e ela fez um trabalho muito importante, né? Ela coordenou esse trabalho, teve a ajuda de uma outra bibliotecária, a Daniela, e cada documento foi lido e montou-se uma base de dados onde se colocou quem foi o autor do documento, qual foi o assunto do documento, né? Uma ementa, quais os assuntos principais daquele documento, palavras-chave também foram atribuídas a cada documento. Então, se a pessoa faz uma pesquisa e ela busca uma informação, existe um controle do vocabulário para que a pessoa consiga acessar todos os documentos que se referem àquele assunto que ela está procurando. Então, enfim, é um trabalho que vale a pena a população consultar, explorar esse site, né? Tem na página principal da Câmara e tem o site também do Centro de Memória da Câmara. Que vai direto. Que também abre para essas mesmas bases de dados, né? Tem as atas e os anais da Câmara também, que é um material riquíssimo. Para a gente ter uma ideia, as atas da Câmara tem aí cerca de 90 volumes, de 1562 até 1903, tá? Esse material original, como eu disse, ele está no Arquivo Histórico Municipal, mas foi feito um trabalho de paleografia, ele foi transcrito e ele foi digitalizado. Então, ele está também disponível nesses dois sites, na página principal da Câmara e também está lá no site do Centro de Memória. É um acervo riquíssimo, digital riquíssimo. É um acervo precioso. E de 1904 para frente, tem a produção dos anais da Câmara. Porque aí, desse período para frente, começou um trabalho de taquigrafia, que é o trabalho de registrar por completo todos os discursos dos vereadores no plenário. Então, os discursos foram transcritos, tá? Por esse trabalho de taquigrafia, gerou publicações, e aí tem mais de 660 livros com os anais da Câmara a partir de 1904. E esse material foi digitalizado também. E é um material riquíssimo, porque o material mais antigo das atas é um registro mais conciso. São as atas das reuniões, tudo, mas é uma fonte preciosa para a história de São Paulo, história do Brasil, aí, do período colonial e do período do Império. E do período da República, aí pegando a partir de 1904, tem esse registro mais robusto, mais completo, que são os discursos dos vereadores. E aí a gente consegue mapear uma série de coisas da história de São Paulo, né? Que fantástico. Agora, quem tem, predominantemente, Bira, quem tem interesse nesse material? Quer dizer, a Câmara recebe pessoas atrás dessas informações. Quem vem aqui?
A Câmara recebe, de maneira geral, referente a esses assuntos, tem o interesse de pesquisadores, então são historiadores, sociólogos, cientistas políticos, tem também o pessoal do urbanismo, que é arquitetura. Então, no caso do interesse acadêmico, predominam esses pesquisadores, né? Então, eles procuram informações e aqui na Câmara prevalecem os pesquisadores que estão com foco aí mais no século XX, né? Que toda essa informação está aqui. E os que buscam alguma informação sobre o período colonial recorrem, então, às atas da Câmara, né? Como eu mencionei. Agora, existem também aqueles que buscam informações dos processos da Câmara e dos documentos com interesse jurídico, às vezes existe alguma controvérsia a respeito de algum assunto e existe alguma demanda jurídica que exige a consulta a esses documentos. Tá? Então, existem plantas arquitetônicas da cidade, plantas aí do urbanismo da cidade, que também são consultadas. Então, com o acesso na internet, a gente percebe que as pessoas buscam essas informações primeiramente nos sites e quando às vezes surge alguma dúvida, existe alguma preocupação com alguma informação adicional, então as pessoas nos procuram. E é isso que eu gostaria de ressaltar também, que as pessoas podem procurar no site, mas também elas podem nos procurar em busca de algum auxílio, de alguma informação adicional, algum esclarecimento até sobre o funcionamento do site. Porque como existem muitas informações, tanto no site da Câmara, naquela aba biblioteca, como no site do Centro de Memória, então as pessoas às vezes têm dúvidas, né, sobre onde buscar, como buscar. Então nós estamos à disposição também para ajudar a esclarecer essas informações, né? O arquivo e a Secretaria de Documentação da Câmara como um todo. Muito legal, muito legal. Vira uma aula de história, né? A gente pode ficar... Eu tenho certeza que a gente fica aqui um dia falando sobre a história da Câmara e a gente não vai deixar um segundo de estar falando sobre algo muito interessante. Como vocês puderam perceber, existe um amplo acesso a um material histórico riquíssimo acerca do valor da história da cidade de São Paulo e, obviamente, da contribuição do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, entendida assim ou nomeada assim, apesar das diferenças que a gente, obviamente, vai ter em termos legais, em termos institucionais, mas desde o século XVI para cá. Você segura só um pouquinho que essa conversa continua. Já voltamos. Voltamos com o Causando em São Paulo de hoje. Estamos recebendo o historiador doutor Ubirajara de Farias Prestes Filho, supervisor do Arquivo Geral da Câmara Municipal, a quem nós aqui na Câmara chamamos carinhosamente de Bira, não só por essa facilidade impressionante de explicar as coisas de uma maneira gostosa, de uma maneira simples, de uma maneira fácil, mas também porque é um servidor muito querido aqui de todos nós na Câmara Municipal. Bira, você estava falando de acervo histórico. É um lugar da Câmara, é um lugar que as pessoas... Por exemplo, tem a biblioteca. A biblioteca está lá instalada, por sinal aberta ao público, né? É importante a gente destacar, um lugar super legal das pessoas virem estudar, fazer pesquisa, se concentrar, fazer suas leituras. O acervo é um lugar dentro da Câmara? Como é que funciona isso para as pessoas não se assustarem? Enfim, como é que funciona? Existem acervos da Câmara que estão distribuídos, né, em alguns espaços. Então, a Secretaria de Documentação tem, como eu disse, 3 unidades. Tem o espaço da biblioteca, com o acervo ali de livros, de recortes de jornal, de revistas, né? Tem uma coleção também especial doada por um estudioso nos anos 70, chamado Aureliano Leite, doou uma biblioteca riquíssima com publicações que vem desde o final do século XIX também. Que legal. E existe o setor de documentação do Legislativo, tem acervos também de legislação e tem as atas e os anais, as publicações ali que estão ali podem ser consultadas. E outros materiais também sobre a história da Câmara. Qual é o tamanho desse volume? As pessoas podem pensar que é um baú, as pessoas podem pensar que é um andar inteiro de um prédio. Consegue dimensionar mais ou menos o tamanho eu vou dizer o caso do arquivo, né? Eu tenho o dimensionamento da biblioteca, tem esse setor de documentação do Legislativo. O caso do arquivo, nós temos lá documentos originais produzidos pela Câmara, então essa documentação original. Só a documentação legislativa, a produção legislativa,
ela é guardada em arquivos deslizantes, em armários de arquivos deslizantes, e se somarmos ali, medirmos as prateleiras, né, dá mais de 1 quilômetro de documentação. Se a gente colocar alinhada essa documentação, né, dá mais de 1 quilômetro de documentação. Isso só a documentação legislativa, tá? Isso desde 1948. E aí nós temos cerca de 100 caixas, um pouco mais de 100 caixas de documentação de 1892 a 37. Mas tem também a documentação administrativa, documentos contábeis, documentação geral da Câmara, né, administrativa, do funcionamento interno aqui da Câmara, também está numa outra sala que também é gerenciada pelo Arquivo Geral. Então, é um espaço grande, é um material volumoso. Mas é importante destacar que esse material, ele está disponível no site. Então, os processos legislativos estão digitalizados e podem ser consultados. Então, dá para a gente ter um parâmetro, quando a gente abre o site ali, do volume dessa documentação. Né? Legal. O caso dos livros, não, né? Porque tem questões de direitos autorais e tudo, mas o acervo da biblioteca também é um acervo grande, um acervo importante. Tem o acervo São Paulo, onde se procura reunir todos os materiais que tratam da história de São Paulo. Tem uma questão de documentação de livros jurídicos também, tanto para consulta interna aqui, já que é uma casa jurídica, também uma casa legislativa, né, que precisa consultar esse material, mas também, como você mencionou, para consulta externa também, as pessoas podem procurar informações aqui na Câmara. Que legal. E o centro de memória? Quando a gente fala em centro de memória, de novo, né, acho que é uma pergunta relativamente semelhante àquela anterior. É um lugar, é uma instituição dentro da casa? Como é que funciona? O que a gente pode entender por centro de memória? Isso é importante destacar, porque quando a gente fala em centro de memória, aqui na Câmara, nós não temos um departamento chamado centro de memória, não tem uma unidade administrativa chamada centro de memória. Foi um projeto desenvolvido a partir de um ato da mesa de 2016, e esse ato, ele estabeleceu que as unidades da Câmara que trabalham de forma direta ou indireta com acesso à informação e com memória, com informações históricas, então essas unidades trabalhariam em conjunto, de maneira interdisciplinar, para a difusão desses materiais e para desenvolver projetos que tornem mais acessíveis e levem conhecimento para a sociedade. Então, a área de documentação, que eu já falei bastante, mas tem também a área de comunicação institucional, que aqui é o CCI, né? Que tem a área de comunicação, tem o setor de fotografia, tem o setor de eventos, cerimonial. Então, essas áreas também trabalham com história. Tem a revista Apartes, revista Apartes, que também tem lá jornalistas que fazem matérias de interesse, de conteúdo histórico. Eu vou até aproveitar e vou mostrar aqui a revista. Isso, muito revista legal. Apartes, é uma revista que também é digital, né? Ela também está na internet. Está na internet. Então, o CCI tem um trabalho importante também de difusão de informações históricas, né? Trabalha com os documentos que a Câmara produz. A área de informática da Câmara também, na elaboração do site, de trabalho com o site. Nós temos o site do Centro de Memória, que reúne todas essas informações, tanto do CCI como da área de documentação. Tudo. A área jurídica nos apoia também e a área de recursos humanos. Então, é um trabalho interdisciplinar, o trabalho do Centro de Memória. E eu queria destacar que o Centro de Memória reúne publicações institucionais de interesse histórico. Então, tem um material que eu escrevi em 2010, e depois nós acrescentamos algumas informações, que é o Panorama Histórico da Câmara de São Paulo. É um resumo da história da Câmara, desde do século XVI até os nossos tempos, tá? Então, um resumo. É uma publicação que teve uma tiragem pequena, que foi enviada para bibliotecas, para algumas instituições, mas que está acessível lá no site do Centro de Memória. Foi feito também um trabalho de mapeamento e de identificação das obras artísticas da Câmara. Então, foi feito um livro sobre o acervo artístico da Câmara. Esse livro do acervo artístico, ele está disponível ali também. Tem algumas obras importantes da Câmara, de alguns artistas aí famosos, né? Desde Benedito Calixto, Antônio Parreiras,
né? José Vasti Rodrigues, tem materiais importantes aqui também. Deixa eu aproveitar, pedir desculpa por te interromper, mas acho que tem uma questão interessante aqui no acervo histórico. Primeiro, uma alegria, né, de ver no livro aqui que existe a parceria com a Escola do Parlamento. Exatamente. Né, que eu acho que é uma coisa muito legal, muito bacana. Esse livro é de 2016, portanto, durante a gestão do ex-presidente da Escola do Parlamento, da diretoria anterior, né, era presidida pelo Cristi Pato, que é um cara que passou aqui pela Câmara e fez um trabalho muito legal dentro da Escola do Parlamento. Mas eu queria destacar uma questão aqui que eu acho que é muito importante desse livro do acervo histórico. A Câmara Municipal, assim como outras sedes do Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa também é assim, a Câmara dos Deputados é assim e tal, mas ela é um museu, né? Ela tem uma riqueza de arte aqui dentro, que é uma coisa expressiva, né? Quer dizer, o cidadão também poderia vir aqui para dentro para conhecer um pouco dessa arte e da riqueza dessa arte que existe aqui dentro da casa, não? Uhum. A Câmara possui, essas obras de arte, elas estão espalhadas, né, pelos andares, pelas salas institucionais aí, né, salas de eventos e tudo. Então as pessoas, quando elas circulam pela Câmara e nos diferentes espaços, elas conseguem ver todos esses materiais, né? Teve início um projeto e está em desenvolvimento ainda, né, de visitas monitoradas para que as pessoas conheçam, né, essas obras de arte. Então, é algo que ainda está em desenvolvimento, mas a gente espera que as pessoas consigam ter mais acesso a essa riqueza de obras de arte, né, e explicações sobre essas obras de arte também. Tá? Tem alguns projetos aí que estão em andamento e no futuro teremos novidades sobre essa questão das obras de arte. Eu queria destacar também que essa parceria da Escola do Parlamento, ela foi muito importante nessas publicações, né? Tanto a do acervo, o livro que eu escrevi também teve o apoio da Escola do Parlamento, esse das obras de arte também, na reunião de pessoas que pudessem colaborar com isso, e também, principalmente, um projeto de história das legislaturas contemporâneas. As legislaturas contemporâneas são aquelas a partir de 1948 para frente, né? Porque a Câmara tinha ficado fechada por um bom período, por conta do Estado Novo, do Getúlio Vargas. Quando a Câmara reabriu, nós chamamos de legislaturas contemporâneas. Nós já temos quatro legislaturas que foram estudadas, né? Então, o material dos anais da Câmara, documentos da Câmara, foram estudados por pesquisadores de diferentes áreas, desde jornalistas, de cientistas políticos, historiadores, sociólogos, pessoas da área do direito, e foram feitos 4 livros. Tem o primeiro, da primeira legislatura, que é o que você mostrou, e tem outros 3 livros também, que estão todos eles disponíveis no site do Centro de Memória. Eu li todo esse material, eu escrevi 2 artigos, um no primeiro e um no segundo volume, e são os textos ali, tem preciosidades, tem análises super interessantes de um período da história municipal que é pouco estudado. Porque é muito comum as pessoas estudarem a história nacional, né? Ter uma visão mais geral da história. E você é um grande defensor do município, né? do município, da história municipal, da política local, que em uma das suas aulas você mencionou isso, é aquela política que está próxima do cidadão. Né? A política nacional ela está distante, ela é mais... Ainda mais em Brasília, né, Bira? Então, a política municipal está aqui local. Uma vez você usou a expressão de que a política local ela é quente, né? E é pouco estudada, né? E agora eu acho que você é uma das pessoas que está promovendo esse tipo de estudo, né? Há um interesse agora mais renovado, né, sobre a política local. E essas publicações, com o apoio da Escola do Parlamento, eu acho que elas colaboram para esses estudos, né, da história local e da política local. Olha, Bira, é uma grande alegria. A gente tem pouquíssimo tempo para terminar o programa, mas é uma grande alegria poder chegar num lugar. Eu sou novo aqui na Câmara, eu tenho 1 ano e pouco de Câmara Municipal, e notar algo que talvez os cidadãos em geral não percebam. O quanto essa casa está estruturada em alguns aspectos para, por exemplo, valorizar a história da cidade. Exatamente. O quanto que ela faz parte da história da cidade, o quanto que ela precisa ser entendida para a gente contar a história da cidade. Eu queria que você deixasse os contatos, né, para o pessoal procurar o acervo, procurar o Centro de Memória, enfim, se você pudesse deixar contatos para o pessoal, tá bom, para que a gente adense esse interesse das pessoas
por algo absolutamente essencial na nossa democracia e na nossa realidade. Vou deixar o e-mail do arquivo da Legal. Câmara, né? A nossa unidade aqui na estrutura, ela chama SGP 33, né? Secretaria Geral Parlamentar, unidade 33. Então, Legal. o e-mail é sgp33@câmara.sp.gov.br. Fantástico. Agora, quando as pessoas procuram informações sobre a legislação municipal e querem fazer pesquisas, elas podem recorrer também ao e-mail do setor de documentação do Legislativo, que é um canal super importante aqui na Câmara, que é atendimentodoc@câmara.sp.gov.br. E ali as pessoas também podem, se houver necessidade de informações sobre a biblioteca também, os e-mails são direcionados para essas áreas. Como trabalhamos juntos, nós vamos direcionando o cidadão para a necessidade que ele tem para que possa ser atendido. Muito legal. Olha, vou ser formal aqui. Doutor Ubirajara de Farias Prestes Filho. Querido Bira, aqui na Câmara Municipal, muito obrigado por essa entrevista deliciosa, por essa aula de história. Né? Obrigado, e a gente espera poder contar contigo em outras ocasiões aqui e em todas as atividades que a escola tem realizado. Eu que agradeço a participação, espero que esses materiais possam ser consultados, né? E estamos à disposição para ajudar as pessoas. Obrigado, Bira. Pessoal, o Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da escola. Acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. E até a próxima. Valeu!